amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Neste 21º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta neste ano, como em todos os domingos, o Evangelho de Mateus. Na região de Cesareia de Filipe, no extremo norte da Palestina, Jesus interroga os seus mais próximos a respeito da própria identidade. No dizer do povo, quem sou eu? E as respostas não faltam, elas vêm imediatamente. Uns dizem que és João Batista, aquele que Herodes havia degolado há pouco tempo. Outros dizem que és Elias. Elias, no livro de Malaquias, seria um profeta que viria nos últimos tempos, voltaria do céu, já que no texto do livro dos Reis se diz que subiu ao céu sem provar a morte. Outros dizem que és um dos profetas, e assim vai a opinião do povo a respeito de Jesus. E vós? Parece que Jesus está mais interessado nos mais próximos do que nos mais longínquos. E vós, quem dizeis que eu sou? O porta-voz de todos no texto aqui é Simão Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro faz duas afirmações. Em primeiro lugar, tu és o Messias. É possível que nem Pedro soubesse o que estava dizendo, porque a palavra Messias, que soava bem nacionalista e quase guerreira nos ouvidos de todos, deveria passar por uma transformação imensa no seu interior, a significar algo bem diferente: um crucificado. Mas isto Pedro não sabia ainda. Ele teve uma intuição incompleta. Tu és o Messias. E logo a seguir, no Evangelho de Mateus, tu és o Filho de Deus. Pedro também não intuía diretamente tudo o que significava para Jesus ser Filho de Deus. Pedro não era trinitário ainda. Pedro não conhecia o mistério da Trindade que nós conhecemos e sequer a filiação divina de Jesus. Ele disse coisas elevadíssimas. Na verdade, foi o redator do Evangelho, foi Mateus, quem colocou esta profissão de fé na boca de Pedro, porque os primeiros cristãos, os cristãos das primeiras gerações, deviam ter todo o interesse em saber quem era Jesus e em quem haviam depositado não só a fé, mas as melhores esperanças. Jesus vem ao alcance de Pedro e o parabeniza. Não foi nem a carne, nem o sangue, isto é, nenhum ser humano que te revelou isto. É um segredo muito misterioso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E lhe promete ser o que de fato ele foi, o líder cristão mais importante da primeira geração. Tu és pedra, e sobre esta pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. E a partir de lá, Pedro se tornou a primeira rocha sobre o qual a Igreja de Cristo vem assentada até os dias de hoje.